Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta madrugada de gratidão ao nosso Deus. Como falamos ontem, iremos nesta noite mais uma vez bendizer e glorificar o nome do Senhor, para que nós possamos nesta noite agradecer a Ele por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem nos concedido. Eu já quero nesta noite saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor que já estão conosco nesta noite. E eu queria refletir na palavra de Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que a qual Ele tem nos concedido para exaltar e bendizer o seu santo e glorioso nome. E sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Sabemos que é tempo de gratidão a Deus. E eu queria nesta noite falar alguns exemplos para que nós estejamos nesta madrugada aprendendo um pouco da palavra do nosso eterno e Salvador. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele fará coisas grandes nesta madrugada. Estamos no quarto dia de gratidão a Deus por a oportunidade que o Senhor nos deu, para nós agradecer a Ele pelas orações que nós fizemos, pelas famílias, pelas nossas vidas, e agora estamos agradecendo a Deus. Mas eu queria falar um pouco sobre a oração e eu quero detalhar um pouco com os irmãos alguns pontos essenciais na vida do cristão, porque não é somente nós pedir, tem que ter perseverança, tem que nós confiar, porque muitas vezes nós estamos em uma campanha, entramos em uma campanha e nós oramos, nós pedimos e acabamos saindo da campanha sem nenhum proveito. Por quê? Porque muitas vezes não temos propósito naquilo que estamos fazendo. Fazemos a campanha por fazer e muitas vezes não encontramos de Deus a resposta, a cura. Porque muitas vezes a cura que nós estamos buscando, ela não é ela não é física, mas é algo espiritual. Então, neste momento, nós vamos aprender um pouco da palavra. Antes de começar, eu já quero agradecer a Deus. Pai, te louvo, te exalto, porque sou grato a Ti por a oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai. Privilégio para mim estar contigo, Jesus, porque sei que Tu és o autor e consumador da minha fé. Então, queridos e amados, eu já queria, se você quiser, hoje eu queria que nós tivéssemos um acompanhamento. Se você pode ter uma Bíblia aí do seu lado, se pegasse aí uma caneta, e nós vamos detalhar hoje sobre a palavra de Deus. Vamos falar um pouco. Vamos começar lendo o livro de Daniel hoje, né? Eu ia falar de capas, mas eu fui olhar. Vamos deixar lá para o finalzinho da campanha, porque nós precisamos aprender alguma coisa nesta noite que eu tenho visto, né? Também já quero agradecer a Deus que hoje pelo telefone, né? Pela chamada de vídeo,
mais uma vida para Jesus. Então já são 10 vidas que nós estamos ganhando nesse projeto com Deus e louvamos a Deus. Então vou baixar aqui mais um pouco do fundo musical, que é para nós deixar uma palavra para meus amados irmãos. Então Daniel, no capítulo 10, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10, louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 10, eu vou abrir aqui minha Bíblia, pronto, está aberta, e nós vamos detalhar algumas coisinhas hoje aqui. Daniel capítulo 10, versículo de número 13, que diz assim: glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler o versículo de número 11. E ele disse, Daniel, homem muito amado, atente a tuas palavras que eu te vi dizer. Te levantaste sobre os teus pés, porque te foi enviado a falar contigo esta palavra. Pus-me em pé tremendo e disse-me, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, são ouvistas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O príncipe do reino da Pérsia, porém, me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer. Ao teu povo nos dará nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Eu quero falar nesta noite um pouco. Nós vimos que Daniel, no dia que ele se pôs a orar e a se humilhar na presença de Deus, aqui está dizendo que o Senhor foi ouvido as suas palavras. Deus manda a resposta para Daniel, mas aqui está nos dizendo, louvado seja o nome do Senhor, aqui está nos ensinando neste momento que houve um impedimento do reino da Pérsia para que Daniel não tomasse posse da sua bênção. Se nós começar a olhar no versículo de número 12, bendito seja Deus, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então Deus, ele tem resposta para a sua vida, mas precisamos um pouco entender o que Deus tem para nós, compreender os projetos de Deus em nossas vidas. Quando o anjo chama Daniel, o anjo diz, homem muito desejado ou muito amado. Vejamos que a glória, veja que ele diz homem bem amado, homem muito amado. Então vejamos que o termo da visão extraordinária, as forças de Daniel. Então a mão de um anjo o tocou e ergueu até que ele ficou de joelho, tendo as mãos apoiadas no chão. E Daniel fortaleceu-se, meus amados irmãos, quando este anjo o chamou dizendo, muito desejado, e disse, não temas. Deus ama muito, Deus, o amor ao mundo interior. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça,
mas que viesse ter vida eterna. Então eu fico olhando que o amor de Deus, né, ele corresponde ao mundo especial, ao amor e à fidelidade. Pessoas que, como Daniel, são os servos, né, que é fiel a Deus, não precisa ter medo, que Deus ele vai suprir as suas necessidades. Então nós começamos neste momento entender. Muitas vezes estamos na igreja, muitas vezes viemos ao culto, estamos cultuando, muitas vezes estamos orando, estamos buscando a Deus, mas muitas vezes não obtemos da parte de Deus a resposta, porque muitas vezes entra o espírito de incredulidade e nós não conseguimos focar e nem andar por fé. Daniel, o anjo disse que ficou detido durante 21 dias. Então Daniel ele começa 21 dias perseverando na presença de Deus. O que me chama a atenção nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, é que Daniel ele passa ali 21 dias perseverando na presença de Deus. Eu fico olhando o exemplo de Daniel, né, quando ele ora esses 21 dias, pela resposta de Deus. Havia uma batalha espiritual invisível correspondendo nas regiões celestiais, os qual não permitia ao profeta notar que a resposta já havia sido determinada. Então há momentos em nossas vidas que nós oramos, nós buscamos e até parece que as coisas não vão dar certo, porque a nossa resposta ela está no campo a uma guerra. Daniel ele não conseguia entender a resposta, mas ele permaneceu orando a Deus, porque quando se fala de oração, se fala de guerra, se fala de batalha. E essas batalhas muitas vezes uns acabam desanimando. Eu fico olhando que um ser espiritual chamado de príncipe do reino da Pérsia. Aqui ele decreta um príncipe chamado pelo rei da Pérsia. Ele tentou obstruí-lo a ele. Com base nesse relato, o que é que nós podemos aprender nesta noite, nessa madrugada? É possível supor que muitas vezes as orações enfrentam oposições espirituais e precisamos utilizar a inteligência para lidar com isso, como nos orientou o apóstolo Paulo. Paulo nos orienta na carta de Paulo aos Coríntios, porque nós estamos em guerra. E eu tenho visto muitos irmãos que estão conosco relatando, nós vimos relato de pessoas que estão querendo se matar. Nós temos relato de irmãs que estão conosco que tem 26 anos que está doente. Nós temos relato de pessoas que estão depressivas. E isso me chamou a atenção para essas guerras espirituais. Porque muitas vezes tem enfermidade que muitas vezes não é física, é espiritual. E muitas vezes é preciso se tratar desta área. Jesus, quando ele chega naquela mulher, a mulher estava há 18 anos que estava curvada. E Jesus disse que ela estava ali aprisionada pelo espírito de Satanás. Então, muitas vezes, as pessoas precisam compreender os projetos de Deus. Orar, a oração ela é algo que muda. E nós estamos na presença de Deus. E como é que as pessoas que estão lá fora, eles vão olhar para nós que estamos na igreja, testemunhando, e o cumprimento da palavra? Porque Jesus Cristo disse que os sinais, eles hão de seguir os que crê. Se nós cremos no Senhor Jesus, vai ter milagre. Então vamos, nesta noite, eu quero meditar com vocês, eu quero estudar a Bíblia, eu quero aprender nesta noite um pouco com Jesus.
com o Espírito Santo que está em nosso meio. Quando nós vamos agora abrir a nossa Bíblia, vamos com muita calma, versículo por versículo. Quando nós, falando da batalha espiritual, nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos chegar na carta de Paulo aos Efésios, louvado seja Deus, no capítulo de número 6 da carta de Paulo, glória a Deus, e o versículo de número 10, para que nós possamos, louvado seja o nome do Senhor, entender essa guerra. Daniel, ele passa 21 dias e enfrentando uma oposição. O anjo, o mensageiro de Deus, que vinha trazendo a resposta, ele foi impedido pelo rei da Pérsia de chegar até Daniel. Veja o que diz o capítulo 6 e o versículo 10 da carta do apóstolo Paulo os Efésios. Diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as hostes potestades, contra as hostes espirituais das trevas deste século, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual poderá apagar todos os dados inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança, suplicando por todos os santos. Então nós vemos aqui falando de uma guerra espiritual, falando de uma batalha do campo espiritual. Quando nós olhamos essa guerra, meus queridos e amados irmãos, Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra potestade, principado e ócio das maldades nos lugares celestiais. Agora imagina os confrontos que têm havido dentro da família, as guerras que têm havido, para que você não ore, para que você não tome posse, para que a sua família não prospere. E muitas vezes nós precisamos entender que nós precisamos tomar uma posição. Muitas vezes nós estamos brigando, nós estamos lutando, carne, A guerra está, a batalha está nesse campo. E é preciso nós compreender, porque o apóstolo Paulo diz que é hoste espiritual da maldade. Então, muitas vezes está confrontando com uma pessoa e o campo que você está lutando com a pessoa errada. Por quê? Vejamos. O cristão, querido, louvado seja Deus, ele precisa entender uma coisa, tentar um conflito espiritual contra Satanás em uma multidão do espírito maligno. Quando nós olhamos em Mateus, nesse conflito, se nós for em Mateus no capítulo 4 e no versículo 10, se nós for olhar, nós vamos entender um pouco desse campo de batalha. Então precisamos nesta madrugada compreender uma coisa: eu estou orando, eu estou enferma, eu já fui no médico, já fiz exame e nada acusou. Eu tomo medicamento e as minhas dores não passam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é necessário nós entender que a nossa guerra, ela está dentro de um campo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo pessoas, irmãos, que estão sofrendo, e não conseguem entender que a sua batalha, ela é no campo espiritual. E isto
não tem dado êxito à sua vitória. Então as pessoas estão dependentes muitas vezes, depressivas, pessoas que nem querendo se matar. A irmã que esteve conosco ontem, ela falando que tinha se cortado, querendo tirar sua própria vida, e está orando, está na igreja, mas muitas vezes está precisando o cumprimento da palavra de Deus. Quando Paulo diz que a minha luta e nem a sua luta é contra carne nem sangue, já pensou os conflitos? Quem sai vencedor no conflito dentro do lar? Quem vence, o marido ou a esposa? A guerra dentro da casa, o pai discutindo com o filho, quem sai vencedor? Nunca vai ter um vencedor, nenhum conflito, porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra principados, potestades. Então eu fico olhando que Daniel, ele passa 21 dias perseverando. A benção, o anjo que traz a benção é detido pelo rei da Pérsia. E agora precisamos compreender algo nesta noite. O que eu posso fazer, pastor, para que eu entender? O que nós podemos fazer é o que o apóstolo Paulo, ele acaba nos explicando. O apóstolo Paulo, ele nos diz, louvado seja Deus, aqui na carta aos Coríntios, aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 4 de 2 Coríntios, e o versículo 4, está escrito aqui, esse versículo aqui que me chama muita atenção. Capítulo 4 e verso 4. Entendo o que Paulo está dizendo para nós. Está dizendo assim, ó. Veja. Glória a Deus. Está dizendo: nós quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Paulo está dizendo que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Vejamos que tem pessoas que ele não consegue enxergar a sua vitória. E quando eu olho o que Deus quer que nós façamos, a vida do cristão deve ser perseverante na oração, pois ela é para a alma equivalente ao ar que nós respira. A oração, ela é o alimento espiritual para a nossa alma, é como o ar que nós respiramos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A vida espiritual não pode ser mantida por muito tempo sem oração. Não tem como o cristão vencer, não tem como você ser uma pessoa vitoriosa se você não mantiver a sua vida de oração constante. Precisamos manter uma vida constantemente de oração. Então, se o cristão ele quer vitória, o primeiro caminho da vitória de um cristão é ele manter a sua vida constantemente de oração. Louvado seja Deus. Assim, do mesmo modo, querido, que devemos respirar continuamente para prosseguir vivendo. Nós só vamos viver espiritualmente se nós levarmos uma vida de plena comunhão pela oração. A Bíblia diz que quando havia multidão, a preocupação dos apóstolos, no capítulo 6, quando os judeus cobravam para levantar pelas viúvas que estavam sofrendo, que eles vão levantar os diáconos, o que me chama muito a atenção é que os apóstolos dizem que eles precisavam levantar porque eles tinham que perseverar no ministério da oração e da palavra.
Eles tinham que ter tempo para o ministério da oração e palavra. Você veja que na hora sexta, ou nona, Pedro e João vão subindo para o templo chamado Formosa, a hora da oração. Jesus sempre foi o maior exemplo de oração para nós, foi Jesus. Foi o nosso mestre. Nosso mestre deixou tanto exemplo que João relata no capítulo 17 de João, seu próprio livro, a oração que Jesus fez pelos discípulos, por todos nós que ia crer no Evangelho. Então precisamos ter essa esperança de oração. Por quê? A ordem contida na palavra de Deus é que oremos sem cessar. O apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, que nós temos que perseverar, orai-vos sem cessar. Por quê, querida? A oração, ela traz de nós um refrigério. A oração, ela nos dá sensibilidade à voz de Deus. A oração, ela não muda Deus, ela muda nós. A oração, ela me transforma. A oração, ela vai quebrar as barreiras que impedem a minha comunhão para com Deus. Porque, irmãos, é na oração. Tem pessoas que ele gosta de louvar, ele gosta de pregar. Eu não sou contra. Mas aonde transforma o cristão, aonde nós encontramos o refrigério, é na oração, aonde nós amadurecemos, aonde nós temos alicerce. Então eu fico olhando, portanto, o modo de persistir. Quando nós persistimos na oração, Deus faz coisas grandes. Quando a oração é perseverante, é importante ter sempre em mente. O que é que eu devo ter em mente? Louvado seja Deus. Antes de eu falar para você o que é que nós devemos ter em mente, eu queria somente lembrar aqui, eu queria ver aqui um versículo que está em Colossenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 2, para que nós possamos ver. Porque assim, irmãos, nós estamos hoje, fizemos 21 dias de oração. Então hoje é o 24º dia, né? Que nós estamos nessa oração. Então oremos 21 dias de campanha. Agora nós estamos entendendo o propósito, porque teve pessoas que esteve na campanha conosco, que foi curado. Teve a irmã Simone, que aceitou Jesus. Tem mais irmãs aqui conosco hoje que eu estou vendo, que vem passando aqui, que aceitaram Jesus nesse propósito. Mas nós precisamos entender para que nós não estejamos perdendo o sono, para que nós possamos entender e que pela manhã, nós estejamos fortalecidos para enfrentar as guerras espirituais durante o dia, as batalhas que vão surgir. Então, em Colossenses, no capítulo de número 4, está escrito assim: louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina eternamente. Vejamos, Colossenses, no capítulo 4, verso 2, diz assim: perseverai em oração, levando nela com ações de graça. Então, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos aqui passando essa semana de gratidão a Deus com ações de graça, agradecendo a Deus. Então, se nós orar e nós não subir a agradecer a Deus, então orando, perseverando nela com ações de graça. Agora nós vamos entender a sua natureza, Nós vamos entender sobre a sua natureza, deve ser a confissão do pecado. Então, a oração, querido, é necessário vir a confissão do pecado. Porque não é você viver uma vida de pecado, aí está orando. Não, tem que haver uma confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa
alcança a misericórdia de Deus. Então nós somos cristãos, nós estamos passando os momentos, pecado, quando o pecado ele bate a porta, é necessário que haja confissão do pecado e abandonar o pecado para que nós possamos continuar uma vida de santificação com Deus. Porque muitas vezes, como nós vamos entender? Porque a natureza do pecado, a Bíblia diz, o salmista diz que em pecado ele foi formado, em pecado lhe concedeu a sua mãe. Mas muitas vezes a pessoa diz, não, é porque Deus ele é misericordioso, Aí Jesus disse o que Jesus falou. Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas será que se pecado ele é alimento para a sua carne? Não. Então a oração ela vai lhe colocando perto de Deus e você vai começando a abandonar o pecado que de tão perto te rodeia. A Bíblia nos diz que é eu que tenho que fugir da aparência do mal. Quando eu fujo da aparência do mal, porque do mal ninguém pode fugir. Pareceu mal, foge daí, porque isso não é o caminho do cristão. O inimigo, ele tem armado laço, jogado ciladas, e muitos servos de Deus têm caído. Por quê? Porque ele se acha forte. Ninguém pode se brincar com o pecado. Com o pecado ninguém se brinca. É fugir do pecado. Então, por que é que Paulo diz que eu tenho que confessar o pecado? A Bíblia vai dizer, na primeira epístola do Evangelho, primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo de número 9, que eu falei para os irmãos, eu vou citar os versículos para ninguém dizer, mas rapaz, é a Bíblia que está falando. João 1,9 está dizendo assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Há momento que muitas vezes a questão de você estar com essa enfermidade é falta muitas vezes de confessar um pecado que você cometeu. Muitas vezes você encobre aquele pecado, sofre, aí com medo de confessar, porque tem vergonha dos irmãos, aí toma uma santa ceia em pecado. Mas a Bíblia está dizendo que ele está dizendo que se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. A confissão do pecado, querido, devemos, meu irmão, reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão, a purificação deles. Não é ocultar o pecado. Por isso que muitas vezes a pessoa está orando, está em campanha, está buscando, mas ele não quer confessar o pecado. Ele não quer. A irmã está dizendo que o pecado ele alimenta a carne, E o pecado, além de alimentar a carne, minha irmã, ele tem uma qualificação, ele te dá um salário, O pecado, ele vai te acompanhar com um salário, E esse salário é morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado, nós temos que botar em mente, se eu pecar, eu vou morrer. Eu vou ter um salário. E o salário é a morte. Então, precisamos compreender porque é aqui onde não há perseverança. Outra coisa que me chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, a súplica. Quando nós suplicamos a Deus, confessar o pecado, e nós vamos suplicar a Deus. Aí nós vamos pegar a Bíblia aqui, nós vamos ver Hebreus, que é para nós ver, louvado seja Deus, o que a Bíblia está dizendo, porque como nós estamos nesta noite
meditando, eu quero que você entenda o que a Bíblia tem para mim. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vou ser uma pessoa vitoriosa. Eu vou vencer porque eu estou andando segundo a vontade de Deus. Então, na carta aos Hebreus, quando se fala de súplicas, eu quero deixar um versículo aqui na carta dos Hebreus, no capítulo de número 5 da carta aos Hebreus e o versículo de número 7, para que nós possamos nesta noite entender o que Papai do Céu quer nos ensinar. Porque, irmãos, eu sou sincero com os irmãos, não vale a pena nós passar a noite orando e nós não obter vitória, porque a nossa vitória, ela vem do Senhor, né? Aqui está chegando mais uma irmã, né? A nossa irmã Joana Dac, que também aceitou Jesus nestas madrugadas, que estamos na campanha. Louvado seja Deus, que temos aqui 3 irmãs que se reconciliaram com o Senhor, aceitaram o Senhor e está conosco aqui nesta palavra. Então vejamos o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: glória a Deus, louvado, glória a Deus, diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com um grande clamor, lágrimas e orações e súplicas aos que o podia livrar da morte, foi ouvido quando ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Sendo ele consumador, veio ser a causa eterna da salvação para todos que nele obedecem. Então veja o sacrifício que Jesus teve por nós. Jesus obedece uma morte de cruz, louvado seja Deus, para que nós possamos estar aqui, meus irmãos. Veja, né? Ele obedece sendo ainda grande clamor em lágrima, orações e súplica ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quando ao que temia. Jesus, ele faz isso, né? O grande temor do Senhor, para que eu e você pudesse nesta noite estar aqui. Louvado Jesus, né? Melquisedeque, um personagem misericordioso do Velho Testamento, né? O qual apareceu em Gênesis 14 como sacerdote do Deus de Deus, né, em Salém, que em Jerusalém. Então nós vimos que dos tempos do sacerdócio levítico, o sacerdócio de Cristo é do mesmo tipo que o de Melquisedeque. A Bíblia diz que o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é igual ao sacerdócio de Melquisedeque. Então precisamos entender que nós estamos orando. E se nós estamos orando, nós vamos buscar a vitória de Deus. E a vitória é a palavra. Tem coisa em nossas vidas, irmãos. Eu costumo dizer que ninguém vai no mato, pega um machado, né, ou uma foice, e vai no mato e chega lá, ele tira eu quero uma cama dessa bonita, e ele corta a cama no mato, não. Ninguém vai lá e tira um guarda-roupa cortado com um machado, não, né? Tem aqueles móveis bem trabalhados, com madeira maciça, né? Mas ali eles vieram todos cheios de gombol, né? De nó. Aí quando chegou, começou a passar uma prana, né? Tem pessoas que dizem que pau que nasce torto, morre torto. Não, só morre torto se ele não cair nas mãos do carpinteiro Jesus. Mas se cair na mão do carpinteiro Jesus, ele prana ele, né? Jesus pega ele e começa a tirar, né? Tirar aquilo que não agrada a Deus, vai tirando, vai polindo, e daqui a pouco está aí uma madeira polida, uma madeira de qualidade para ser trabalhada, né? E quem não sabe, uma madeira de acácia, né? A madeira de acácia com cardume, né? Quando foi feita a arca, né? O Senhor mandou fazer a arca de madeira de acácia.
né? Quem sair quando a madeira é de acácia, mas tem madeira que não é de acácia, fica meio difícil de caminhar. Mas nós vamos entender que Deus requer de nós. Então, outra coisa, além de confissão de pecado, súplica, a intercessão. A intercessão, ela é uma arma poderosa do cristão. Então precisamos interceder. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos orar por ele. E Jesus e o sangue dele, as circulações vão voltar ao normal, em nome de Jesus. Nós estamos na presença do nosso Pai nesta madrugada e Deus vai fazer uma obra na vida dele, em nome de Jesus. Então veja uma coisa que me chama a atenção aqui. A intercessão. Quando nós falamos de intercessão, eu estou prolongando, não estou parando muito no tópico, pela questão de não tomar muito tempo dos irmãos, né? Aí veja o que está escrito na carta de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, sobre intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Confessando, né? Confessar as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a intercessão, ela é necessário que haja uma confissão das suas culpas, né? Tem pessoas, irmãos, que você procura uma pessoa uma mulher de Deus, a qual seja uma pessoa. Tem pessoas que contam as suas questões para todo mundo e essa pessoa muitas vezes ela não ajuda, ela sai espalhando o problema, né? Então, confessando as suas culpas uns aos outros, louvado seja o nome do Senhor, né? Pode muito, a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Oh, coisa maravilhosa! É saber que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, nesta madrugada, nós estamos entendendo, eu quero que os irmãos entendam, para que nós saia essa semana e quando nós retornar ao clamor pela madrugada, nós possamos ver a virtude de Deus, a glória de Deus se manifestar na sua igreja, porque muitas vezes nós oramos, mas não temos um objetivo. Então confessa o pecado. Pecado ele mata, ele esfria, né? A Bíblia diz que, né, quando o pecado ele entra, né? A Bíblia diz que quando Deus disse para Caim, eis que o pecado jaz à porta. Caim confessa. Aí Caim, né, tinha como, mas muitas vezes a pessoa, ele não quer vencer, ele quer permanecer na sua vida de erro. E não é assim. Para nós obter a vitória de Deus, é necessário nós renunciar. Vejamos outra coisa aqui, confessar, né? Então nós falamos aqui já da confissão do pecado, da súplica e da intercessão, porque muito vale a oração de um justo. Se eu conheço um pastor, homem de Deus, e eu estou passando por um problema, eu vou lá untar ele, e vou me confessar, pastor, eu errei, eu fiz assim. Aquele homem de Deus, ele vai impor as mãos, vai clamar a Deus pela minha vida. Mas se ele orar por mim, eu confessei, aí ele ora por mim e eu volto a fazer tudo de novo. Então, querido, a situação, a misericórdia de Deus é para quem confessa e deixa o pecado. Evangelho é boas novas de salvação, né? As coisas velhas vai passando e eis que tudo vai sendo coisas novas. Então deixa o pecado para lá.
Louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa que nós vamos ver aqui, louvado seja a intercessão que nós falamos, né? Quando nós vemos sobre intercessão, eu quero deixar mais um versículo no capítulo 10 de Romanos e o versículo de número 1, para que nós possamos, bendito seja o nome do Senhor que vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Eu gosto muito de deixar Deus aparecer. Quando Deus aparece, as coisas mudam. Deixa Deus abençoar nós nesta madrugada. Então, no capítulo 10 da carta aos Romanos, está escrito o versículo 1, está escrito assim, da palavra de Deus. Meu Deus, como tu és lindo. Veja assim. Irmãos, o bom é o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Veja, a intercessão. Paulo está dizendo assim, irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. Então, queridos e amados, se nós, o desejo da salvação, Paulo tinha um desejo no coração de orar por Israel pela sua salvação. Agora imagine se o desejo do meu coração, o desejo do teu coração é interceder por a nossa nação para a salvação. O que é que Deus não faz? Porque a Bíblia diz, se dois concordar aqui na terra, será concordado no céu. Agora imagine a igreja do Senhor aqui na terra, em um só propósito, concordando em buscar a face de Deus. O que era que Deus não fazia pela sua igreja na face da terra? Amém? A intercessão. Veja que quando no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos revelar que Pedro estava preso para ser apresentado depois das festas. Tiago já tinha sido morto a fio de espada. Mas lá na igreja, lá na casa de Maria, a mãe de João Marcos, a igreja estava em constante oração pela vida do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que de repente o anjo entrou na prisão. E quando aquele anjo entra na prisão, toca em Pedro e diz, Pedro, levanta, cinge e pega a tua capa. Pedro pensava que estava sonhando. Então a intercessão, quando nós intercedemos, quando nós oramos, que nós começamos a interceder, Deus faz coisas grandes, irmãos. Deus faz maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a intercessão. Agora, depois da intercessão, nós vamos olhar o que nós estamos fazendo hoje. Gratidão a Deus. Ser grato a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, irmãos, Deus faz coisas grandes em nossas vidas. Então, gratidão a Deus. Filipenses, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4 de Filipenses, eu gosto muito desse versículo de Filipenses, porque é a palavra de Deus que traz quando nós estiver encerrando, nós vamos orar por ele e Jesus vai o curá-lo. Nós estamos na presença do Senhor, o nosso Deus tem feito milagres e nós vamos orar por ele e o Senhor vai tocar e as circulações dele vai voltar ao normal, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Então veja que, voltando aqui, né, a oração, a gratidão. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, bendito seja o nome do Senhor, nós vamos ver uma coisa que me chama a atenção. Paulo está dizendo, não estejais inquieto por coisa alguma, ante as vossas petições sejam todo conhecido diante de Deus,
pela oração, súplica, com ações de graça. Então Paulo nos ensina que quando nós não podemos estar inquieto, impaciente, perturbado. Jesus disse: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Então precisamos crer no Senhor. Quando nós estamos perturbados, nós não conseguimos andar por fé. Paulo disse que nós não conseguimos enxergar. Porque quando nós não estamos inquietos, louvado seja Deus, que entramos diante de Deus, a presença de Deus, com oração, com súplica, com ação de graça, aí nós não estamos inquietos. O que vai acontecer? Vai acontecer o versículo 7 na tua vida. Como assim, pastor? Olha o que diz o versículo 7. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes, aonde? Em Cristo Jesus. Então não tem para que você andar inquieto. Não tem para que você estar, eu estou fraco, eu não aguento, eu não suporto mais. Calma, é a palavra de Deus, ó. Não esteja inquieto por coisa alguma, é por nada. É por nada. Aquieta teu coração, tenha paz em Deus. Você vai vencer. Deus vai te dar vitória. Não adianta não adianta rasgar os cabelos, não adianta, não. Paz, tenha paz. Está dando tudo errado. Dá glória a Deus por isso. Faz um autoexame na tua vida e vê o que está faltando você fazer, para que você possa alcançar de Deus a misericórdia. Louvado seja o nome daquele que vive eternamente. Então, o Deus de paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando, querido, invocamos a Deus com o coração posto em Cristo e a sua palavra, um coração posto em Cristo e na sua palavra, louvado seja Deus. Aí Deus vai trabalhar, A paz de Deus transborda em nossa alma aflita. Quando essa paz de Deus, ela começa a transbordar em nossa alma aflita. É por isso que nós temos que entender. Nós estamos nessa campanha, louvado seja Deus, e o maior objetivo é que nós oramos e alcançamos as famílias, mas que nós também saímos dessa campanha fortalecido. Amém? Fortalecido pela palavra de Deus. Então veja, essa paz consiste em uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite. É o Espírito Santo que vai transmitir sobre você uma paz interior que envolve, firma a convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus estará ativo em nossa vida constantemente. Então esse amor de Deus, ele está ativo em nossa mente, em nossa vida constantemente. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando colocamos diante de Deus em oração as nossas inquietações, essa paz ficará como guarda do nosso coração e da nossa mente, para impedirmos para nos impedir de angustiar, de perturbar a vida, porque a esperança nossa está em Cristo Jesus.
A nossa esperança está nele. Então precisamos nesta madrugada compreender, né? Por que, pastor? Por que eu tenho que fazer isso? Oh, Jesus, tu és tão maravilhoso. É simplesmente, meu querido e amado, o que você tem que fazer isso é simplesmente para que você seja uma pessoa vitoriosa, que você seja uma pessoa que a qual, o que diz a palavra de Deus. Por quê? Pastor, não estou aguentando, é tanto problema dentro da minha casa, eu estou ansioso, eu tenho um espírito de ansiedade. Então a Bíblia diz, sabe o que para mim e para você? Diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7. Lança sobre ele nessa madrugada toda a tua ansiedade. Lança a ansiedade nos pés dele hoje, porque essa madrugada é madrugada de fortalecimento. Receba de Deus o fortalecimento nessa madrugada. Receba de Deus o refrigério da tua alma nesta madrugada. Se fortaleça em Deus. Então, nós estamos vendo aqui, louvado seja Deus, a gratidão. Agora, para nós agradecer a Deus, como nós estamos falando, começamos a falar de Daniel, um muito amado, que o anjo diz, não tema, Daniel. Daniel passou 30, né? A Bíblia diz que Daniel tem um espírito excelente. Louvado seja Deus, né? Então vejamos as qualificações que precisamos para que nós caminhamos nesse mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno. Então vejamos uma coisa, a comunhão com o Senhor é algo muito importante, é nós ter comunhão com Deus. E a comunhão com o Senhor, louvado seja Deus, que muitas vezes pessoas, estamos na igreja, muitas vezes nós cantamos, pregamos, mas muitas vezes não temos comunhão com Deus. Pastor, o que é isso, pastor? Pastor, como é que eu estou pregando, pastor? E eu não tenho comunhão com Deus. Vamos para a palavra? Aí, irmãos, precisamos disso. Quando eu vejo 1 João, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, no capítulo 1 de 1 João e o versículo 3, diz assim, e o que vivemos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenha comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Certas vezes Jesus falou, não me recordo o capítulo, mas o versículo me recordo. Ele disse assim, se alguém me ama, né? Se alguém me ama e guarda a minha palavra, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Eita glória! Já pensou Jesus morando na casa? Já pensou o Pai e o Filho morando na casa? Então nesta noite, pega a chave da casa e dá para ele morar, porque aqui está dizendo que ouvimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenha comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então, se eu tenho comunhão com você, meu irmão, eu vou ter comunhão com o Pai e com o Filho. Então, se você não tem comunhão com seu irmão, com seu parente, então está faltando, não tem comunhão com Deus. É por isso que para nós agradecer a Deus, nós temos que procurar ser podado pela palavra. Temos que procurar que Deus venha nos colocar no centro da vontade dEle, para que nós sejamos pessoas, né, vitoriosas. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, eu fico olhando, né, aqui essa comunhão com o Senhor. Ô glória! Eu tenho aqui 3 tópicos ainda. Vamos lá, Jesus. Eu tenho 3 tópicos ainda, irmãos. Vamos ver se o tempo dá para a gente concluir esse raciocínio que a qual a gente pegou aqui do livro de Daniel e fomos trazer para a igreja neste momento. Onde eu tenho mais aqui 3 pontos, né? Veja aqui. Deve ser dirigida ao Pai. A oração, ela deve ser dirigida ao Pai. Mas como é que eu vou dirigir ao Pai? Se nós olhar, pegar a Bíblia e abrir em João, Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 23, 16, 23 do Evangelho de João, para que nós venhamos entender o que Papai do Céu quer conosco. Eita, Deus tremendo, irmãos. Evangelho de João, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que é para... Eita, Jesus, me dá graça aqui para abrir mais rápido, para a gente adiantar, que eu não sei se vai dar para concluir, mas nós vamos tentar. João 16, 23, aleluia, está escrito assim, bendito é Deus, está escrito assim, veja, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. O 24 diz assim, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, Evangelho de João 16, versículo 23. Pedi ao Senhor, para que até agora nada pediste. Até agora nada me pediste em meu nome. Pede no nome de Jesus. Então precisamos entender, estamos na oração, mas nós temos que entender como nós ir dentro do projeto de Deus, para que nós recebemos cura, para que o milagre venha acontecer. Por quê? É muito triste, irmãos, quando nós estamos trabalhando tem pessoas que ele passa um tempo e é curado, tem outros que levam mais um tempo, e a gente compreende, mas tem pessoas que ele passa tempo, ele nunca consegue se libertar de algo. Mas nesta noite a gente quer que os irmãos entendam isso aqui, porque o importante é nós orar, mas nós também temos que buscar, para que nós tenhamos conhecimento, porque muitas vezes tem alguma coisinha aqui, que você pode passar a noite e noite em campanha. Eu posso orar, mas você tem que ser podado pela palavra. Tem coisa que é você que tem que tirar. Tem coisa que tem que remover a pedra, não é Jesus não. Ele diz assim, que Jesus mandou tirar a pedra. Agora o milagre para lá sair era Jesus que ia fazer. Então tem coisa na minha vida que é eu que tenho que tirar. Tem coisa que é um obstáculo que é em mim. Então eu tenho que tirar para que Deus... Tem pessoas que ele quer que Deus faça tudo, ele não quer fazer nada. Faça a sua parte e ele faz a dele. Vejamos outra coisa aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus. Quando nós olhamos o capítulo 14 de João, meu Deus, eu estou citando o versículo, irmãos, para a gente deixa o menos assim para os irmãos ter mais tempo, meu Deus. No capítulo 14 de João, no versículo número 13, eu deparo com um versículo qual me chama muito a atenção, quando Jesus diz, quando João escreve assim, e tudo quanto pediste em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele está dizendo que tudo que eu pedi no nome dele ao Pai, ele fará, para que... Veja, é lindo demais esse versículo, eu acho muito lindo isso aqui que Jesus disse.
Glória a Deus. Tudo quanto pediste em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então Jesus, ele quer que você peça ao Pai no nome dele, para que o nome do Pai seja glorificado. Jesus gosta de ver o Pai sendo glorificado no Filho. Então precisamos entender isso, irmãos. Precisamos vir para a oração, pedir em nome de Jesus, para que o objetivo é o nome do Pai ser glorificado. Louvado seja Deus. Vai ter glorificação, vai ter bênção chegando. O Senhor vai ser glorificado. Bendito seja o nome daquele que vive e reina eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, que é lindo e que és maravilhoso. Aleluia. Santo de Israel. Então é isso que muitas vezes nós precisamos entender. Louvado seja Deus, para que nós estejamos buscando essa parte do Senhor, para que Deus seja glorificado. Louvado seja o Deus de Israel. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar, porque Deus, ele é maravilhoso e digno de honra, de glória e de todo louvor. Então, veja, o que me chama a atenção, que também temos que pedir no Espírito Santo. Pastor, mas como é que eu tenho que pedir? Se nós pegar a nossa Bíblia, nós vamos entender. Se nós for aqui prolongar, eu estou dando versículos bíblicos, para que nós tenhamos mais uma base, porque se eu for só detalhar, a gente vai fazer que nem no outro dia, vai chegar o horário, a gente vai ficar só naquele versículo e não vai sair. Então vejamos, se eu vou pelo Espírito, eu vou lá agora lá em Judas, né? Judas, lá perto de Apocalipse. Aí eu vou aqui perto, aqui em Judas, aí eu vou olhar Judas, louvado seja Deus, versículo 20 de Judas. Aí eu vou entender o que Deus quer falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Judas, verso 20, diz assim: glória a Deus. Mas vós, amados, edificado-vos em vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas está dizendo aqui que orando no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina eternamente. Amém? Então nós estamos vendo que a oração, né, orando no nome de Jesus e também no Espírito Santo. Estão aqui as referências que a gente está dando para a gente ter mais fortalecimento na oração. Louvado seja Deus. E agora, precisamos, amados irmãos, se basear em uma relação com Deus. Nós precisamos nos basear em uma relação com Deus, no relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós não temos esse relacionamento com Deus, que eu já falei. Mas nós vamos para a Bíblia, ver o que Deus quer de nós. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, para nós ver sobre esse relacionamento que devemos ter com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive
Glória a Deus, né? Romanos, no capítulo de número... Romanos capítulo 8 e o versículo de número 15 diz assim: louvado seja Deus, bendito para todo sempre. Veja, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual chamamos Abba, Pai. Então, Deus não nos deu o espírito de escravidão. Você não é mais escravo. Você hoje é livre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então precisamos compreender o que Deus quer conosco. Pelo sangue de Jesus, eita Deus, né? E também pelo sangue de Jesus, precisamos compreender. Eu fico olhando que tem pessoas que ele brinca muito, rapaz. Tudo no mundo que ele vai fazer é o sangue de Jesus tem poder. Toda coisa ele está falando no sangue de Jesus. Mas vamos ver, isso é certo? Claro que não. Tem pessoas que ele está brincando com seu parente, o parente fala uma brincadeira e diz: o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido no nome de Jesus. Ele começa a brincadeira desagradável, e ele começa a falar, repreender pelo sangue de Jesus. Agora, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10 da carta aos Hebreus, no versículo de número 19, Hebreus 10, 19, aí está escrito assim: louvado seja o nome do Senhor. Ô irmão, como eu estou gostando desse negócio, viu? Eu estou gostando desse assunto, rapaz, assim, dessas madrugadas, porque eu estou aprendendo, parece que eu estou voltando para a escola de novo. É bom demais. Veja, o versículo de número, louvado seja Deus, 19 diz assim, veja, eita Jesus, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto pela sua carne. Meu Deus, mas é lindo demais isto, irmãos. Então, o que nós precisamos entender é o que Deus está falando conosco. Vejamos, né? Glória a Deus. Nós temos contato com Deus, com acesso ilimitado a Deus. Os israelitas tinham Cristo da sua vida por nós, como sacrifício perfeito, e abriu o caminho para a própria presença de Deus, para o trono da graça. Por isso nós, como crentes, podemos constantemente, com gratidão, chegar-nos a Deus em oração. Então, com gratidão, nós podemos chegar a Deus em oração. É isso que nós precisamos todos os dias. Irmãos, como é gostoso a presença de Deus. Aleluia! Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor, né? Firmando nas promessas do Senhor. Devemos nos firmar nas promessas do Senhor. Então, muitas vezes, nós não se firmamos nessas promessas. Louvado seja Deus. Mas precisamos nos firmar nas promessas dele. Eita Jesus, como é bom estar firme nas promessas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus. Nos firmar na promessa do Senhor. Como está escrito em Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 13 ao 15, diz assim:
porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocaremos aquele em quem não cremos? E como cremos naquele que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Como pregarão se não fores enviado? Como está escrito: quão formoso aos pés, que anuncia a paz, que anuncia as coisas boas ou coisas novas. Né? Então precisamos compreender isso. Precisamos entender que nós precisamos, para nós orar, nós temos que estar dentro dos projetos de Deus. É o que nós precisamos entender. Amém? Irmãos, eu tenho mais um top só. Mas eu não sei se os irmãos querem que eu conclua esse top. Falta só um top para a gente concluir aqui. Eu vou concluir aqui, irmãos, também. Esse tópico é, primeira coisa, né? Eu vou agora para o sexto top, para encerrar, sobre os projetos que nós pegamos da oração de Daniel, para que nós venha Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Amém, irmão? Deus abençoe. Então vamos lá. É necessário, irmãos, que as condições sejam divinamente preenchidas com a fé inabalável. Se nós não preencher esses requisitos com a fé inabalável, nós não conseguimos vencer os obstáculos, não conseguimos vencer as pelejas, porque a nossa fé fica oscilante. Então, para isso, nós precisamos buscar um revestimento e um conhecimento na palavra. Então, eu vou deixar mais um versículo para os irmãos, no capítulo, nós estamos somente lendo aqui, devagarzinho, né? Mateus, livro de Mateus, louvado seja Deus, Mateus, no capítulo de número 21 de Mateus capítulo 21 e o versículo de número 21, louvado seja Deus, que a qual está falando assim para nós. Veja, 21 de Mateus, está escrito assim: glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluia. Diz assim: Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que se tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disseste: ergue-te, precipita-te no mar. Assim será feito. Tudo o que pediste na oração, crendo, receberás. Então nós temos essa promessa do Senhor, de tudo que nós pedir na oração, crendo, nós vamos receber. Muitas vezes falta a incredulidade, a falta da intimidade com Deus. Daniel, quando ele pôs o joelho no chão, que ele começou a orar, a Bíblia diz que nas suas primeiras palavras foi ouvida e o anjo desceu, mas houve interferência no mundo espiritual. Então nós estamos em guerra. Então tudo que nós for fazer, tudo que pediste na oração, crendo, recebereis. Crê. Temos que crer para nós receber. É por isso que pessoas não são curadas. É por isso que pessoas ficam sofrendo, porque não crê no milagre do Senhor. Então veja, a palavra de Deus, né, irmãos, está falando isso. Então em Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, bendito seja o nome do Senhor, capítulo 1, versículo de número 5, deixa eu abrir aqui minha Bíblia,
para a glória de Deus, para que nós vamos prosseguindo, né? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Precisamos compreender isso, irmãos, né? Eu louvo a Deus porque as coisas de Deus é maravilhosa. Então vamos lá. Deixa eu ler esse versículo. Já estou quase finalizando para nós. Estou quase finalizando já, irmãos. Falta só daqui a uns 10 minutos eu finalizo. Amém? Espera só esse pouquinho para finalizar. Tiago capítulo 1, versículo 5 está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos liberalmente não dá, e não lança em rosto, se lhe dá. Peça, porém, com fé, e não duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada uma para outra parte. Então, quando pedir algo a Deus, peça sem duvidar. Não duvide o que você está pedindo a Deus. Mas será se vai acontecer? Mas será se vai dar certo? Tira o será do meio e vai nessa fé. Tira o será. Não, crê somente no Senhor. Mais uma coisa, conforme a vontade de Deus. Então tudo também, tudo que vai acontecer na oração tem que ser conforme a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as coisas são conforme a vontade dele, aí, meus irmãos, as coisas andam, né? Porque estão indo conforme a vontade do nosso Deus. Por isso que eu vou deixar para você ver 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo de número 5, 1 João 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que nos fizemos. É por isso que nós temos que entender, né? João capítulo 5, verso 14 e verso 15. Então, se você conhece essa parte, então peça, né? É por isso que nós temos que entender e perseverar na oração. Amém? Outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, né? A retidão, né? A retidão a Deus, né? Quando você anda em retidão, as coisas Deus vai abençoar, porque você está andando em retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Eita Jesus. Eu vou ler, Jesus. Quando nós não andamos em retidão, o que acontece? Na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo capítulo 2 e versículo 22 diz assim. Eu vou ler o 22 e o 23. Presta atenção. Quem não anda em retidão, acontece o quê? Isso aqui, O que é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, a retidão, que nós precisamos disso, não está negando, confiar no Filho. Aquele que não nega, amém? Tem pessoas que estão negando o Pai, né? Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permanecer em vós. Se vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa
que ele nos fez a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos engana. Então, as pessoas querem enganar. Louvado seja Deus. Amém? Então, para nós encerrar, é algo que precisamos entender. Pastor, e para eu conseguir tudo isso que o senhor falar, paciência, né? Nós temos que ter paciência. Sem paciência, nós não vamos conseguir chegar, né, nas promessas, não vamos conseguir. Então tem que ter paciência. Então eu quero deixar para você Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Deixa eu ver aqui para eu falar o versículo do capítulo 8 de Eclesiastes. Eclesiastes 8, verso de número 3, que diz assim: não te apresse a sair da presença de Deus, e nem te precipite em coisa alguma, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra, né, ele faz tudo o que quer. Ele faz tudo o que quer. Não te apresse da presença dele, e nem te precipite em coisa alguma, porque ele faz tudo o que quer. Então não te apresse, tenha calma, tenha paciência, né? Louvado seja Deus. Por quê? Se nós for ver a paciência, a Bíblia, Jesus vai dar uma parábola para nós encerrar. Jesus vai ensinar sobre a parábola de uma mulher. E essa mulher é simplesmente a viúva da parábola de Lucas capítulo 18, do juiz iníquo, que nem temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas uma viúva tinha uma causa nas suas mãos. E ele começou, né? E por essa causa, ela começou a insistir com ele. A Bíblia diz que ele, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não teme a Deus e nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me amolesta, ele fazer-lhe justiça, para enfim não volte a me importunar, a me perturbar aqui. Disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Então não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Digo isto, que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então precisamos disso, irmãos. Amém? Então, irmãos, essa foi uma reflexão, né, que eu trouxe para os irmãos. Se os irmãos gostaram dessa reflexão de hoje, e amanhã a gente vai continuar falando um pouco sobre alguns pontos para que nós oramos, né? Eu tive pessoas que ligaram para mim, né, passando por dificuldade. E muitas vezes você termina de orar pela pessoa e a pessoa não entende quando você está falando, porque as pessoas querem que o milagre seja do seu jeito. As pessoas não querem se submeter ao centro da vontade de Deus. Amém? Então, vamos orar. E nessa oração, aleluia, eu queria orar pelo Fernando, pela má circulação. Vocês creem que Jesus vai visitar o Fernando agora? Porque eu creio. Senhor e eterno Deus, Pai da eternidade, estamos gratos a Ti por estudar a Tua palavra nesta noite, por meditar
na tua palavra. Então, meu Deus amado, meu Deus querido, vá ao encontro neste momento do Fernando, Pai. Ó Deus de eterna glória, Pai santo e amado, toque agora, Senhor, nessa má circulação que ele está sentindo, Pai. Ó Deus, passa uma gota do teu sangue, vai desobstruindo agora, Pai Santo, as veias, vai desobstruindo agora, Pai Santo, Deus, que toda má circulação, Pai, seja agora neutralizada pelo poder do nome de Jesus. Pai, pedido de oração que chegaram até aqui a nós, eu oro nesta madrugada, porque eu creio no teu poder, eu creio nas tuas maravilhas. E no nome de Jesus, pelo poder da palavra que nós estávamos aqui estudando e meditando na tua palavra, Senhor, eu digo agora, Pai Santo, a todo mal-estar, a toda má circulação, que vai agora saindo, Espírito, Pai, pessoas que estão aqui sem força, fortalece, dá vida, eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, quero pedir para os irmãos que puderem seguir o nosso canal lá no YouTube, né? Quiser convidar pessoas para também nos seguir. A gente está colocando essa mensagem aqui. O que os irmãos acham de eu mandar essa mensagem aqui para o YouTube? Se 2 pessoas dizerem sim, eu coloco no YouTube essa mensagem. Porque, irmãos, a gente precisa alcançar vidas, é nosso alvo. Porque com o YouTube, quando a gente tiver com mil assinatura, aí eu posso fazer uma transmissão pelo YouTube, né? É nosso objetivo. Eu quero louvar a Deus, seus irmãos. Hoje já esteve, ontem, né? Que nós estamos já a 10 vidas para Jesus, né, irmãos? Já ganhamos. Hoje, um rapaz, houve uma reconciliação de um presbítero, né? Aleluia. Então, os irmãos me ajudam a divulgar, amém? Eu vou salvar essa mensagem e quando eu salvar ela, louvado seja Deus, eu vou pegar essa mensagem salva, ainda vou jogar nesta noite no YouTube, se Deus quiser. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, quero agradecer a Deus por esse momento que estamos com o Senhor. E amanhã, se assim o Senhor nos conceder, nós vamos estar meditando, né, sobre o poder da palavra, né? Se nós meditar um pouquinho sobre o poder da palavra, para nós, né, vou deixar, eu estou querendo meditar sobre o poder da palavra. Aí, se eu digo, que nem eu falei, quando eu vou preparar a mensagem, o Senhor mudar. Amém, diaconisa, a gente vai estar, aproveitar, porque assim, eu aprendo, né? A gente estuda, eu acho muito bom. É uma área que a gente tem que né? Muitas vezes a gente não tem, que hoje o povo ele não quer aprender, né? Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Ficou na paz do Senhor Jesus Cristo, né? E amanhã, 9 horas, nós temos programa de rádio, né? A nossa live aí na rádio, né? Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos live na rádio. E eu quero que Deus abençoe os irmãos. Eu vou estar colocando agora no YouTube. E os irmãos que quiser, vai lá, né? Convida a pessoa para se inscrever lá. Amém? No YouTube. Segue também o grupo da igreja aí, né? Ministério do Pastor Rogério Santos. E a paz do Senhor para vocês e ora por nós. Eu confesso para vocês que eu pensei de não vir hoje, porque eu senti muitas dores no corpo, mas levantei e vim para cá
e até aqui estou saindo de posse da vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando pela Caroline e pelo Tiago, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar colocando nas mãos do Senhor. Então, a paz do Senhor para os irmãos. Ficam todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vai lá no YouTube, né? YouTube lá, eu mandei aí o link para alguns irmãos. E amanhã que eu vou colocar, espero o irmão fazer para a gente fazer a foto lá. Mas lá está o José, você vai encontrar José. Aí José, aí Pastor Rogério Santos. José, aí Pastor Rogério Santos. Aí por enquanto a gente começou, mas depois a gente vai botar lá o nome da igreja. Só para a gente começando, amém? Pois a paz do Senhor para todos.